eu vou ler aqui. Ao anjo da igreja em Tiatira escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Eu conheço as suas obras, eu conheço o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. Eu sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. No entanto, contra você eu tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Eu dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade sexual, mas ela não quer se arrepender. Por isso, eu vou fazê-la adoecer, e eu trarei grande sofrimento aos que cometem adultério com ela, a não ser que se arrependam das obras que ela pratica. Eu matarei os filhos dessa mulher. Então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e eu retribuirei a cada um de vocês de acordo com as suas obras. Aos demais que estão em Tiatira, a vocês que não seguem a doutrina dela e não aprenderam, como eles dizem, os profundos segredos de Satanás, eu digo: não porei outra carga sobre vocês. Então somente apeguem-se com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, eu darei autoridade sobre as nações. Ele governará com cetro de ferro e as despedaçará a um vaso de barro. Eu lhes darei a mesma autoridade que eu recebi do meu Pai. Também lhes darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos ler este último versículo juntos. Amém. Este não é um texto escrito apenas para aquela igreja Tiatira. Esta é uma carta que foi dita, pelo Senhor Jesus para o apóstolo João, quando ele estava lá exilado em Pátimos, na ilha de Pátimos. E Apocalipse, ele começa justamente com essas 7 cartas endereçadas pelo Senhor Jesus às 7 igrejas reais da Ásia Menor. Igrejas que eram compostas por pessoas como você, como eu. E havia ali, a cidade de Tiatira, ela não era uma grande potência política, mas ela era um grande centro econômico, comercial. E naquele centro econômico haviam muitas que eles chamavam de guildas, que seria muito próximo ao que a gente conhece hoje como cooperativa, como sindicato. E as pessoas, para elas trabalharem, exercerem seus ofícios, ganharem dinheiro, pagarem as contas, elas precisavam se filiar, fazer parte dessas corporações, dessas guildas. O grande problema é que essas corporações, praticamente na sua maioria, elas eram pagãs e idólatras. E aqui a gente vê um grande dilema para as pessoas que se convertiam a Jesus em Tiatira. Porque de duas uma, ou elas negavam a sua fé e se alinhavam, associavam a essas guildas para garantir a sua subsistência, para suprir a sua necessidade. E aí teriam que participar de eventos pagãos, idolatria, bebedeira, imoralidade sexual, ou eles tinham um sério problema porque eles não conseguiam trabalhar. E então esse é o contexto bem superficial dessa carta de Tiatira e dessa cidade. E é interessante que Jesus, ele começa a carta reconhecendo as virtudes e a qualidade daquela igreja. Nós não estamos falando de uma igreja fria, apática, indiferente, morta. Nós estamos falando de uma igreja que tinha amor, uma igreja que tinha fé, uma igreja que tinha serviço, uma igreja que tinha perseverança e crescimento, porque Jesus disse que ela estava fazendo mais agora do que no início. E então Jesus vem dizendo: mas eu tenho contra você, porém, que você tolera Jezabel. Quem é Jezabel aqui? Obviamente não era uma mulher de fato chamada Jezabel. Não é o centro da nossa questão aqui. Quem era Jezabel? Fazendo analogia a Jezabel, esposa de Acabe no Velho Testamento, que instituiu a idolatria a Baal no povo de Deus, contra quem Elias vai e chama o fogo do céu, enfim. Mas havia uma doutrina sendo ensinada naquela igreja. Havia uma doutrina que dizia que
Quando você vê falando sobre prostituição, irmãos, não necessariamente é a prostituição de fato, física, homem e mulher, é uma prostituição espiritual. É uma doutrina que dizia, olha, tudo bem você participar desses eventos, está tudo bem você ser associado a essas festas pagãs. Jesus conhece o seu coração. Está tudo bem você participar de eventos que desonram o nome de Deus. Deus sabe da sua necessidade, você precisa disso daqui para sobreviver. Essa doutrina vai entrando na igreja. E é uma doutrina que ela não ensina as pessoas a negarem a Jesus. Ela simplesmente muda o conceito do que significa seguir a Jesus. E não se engane, o diabo não precisa nos tirar da igreja. Nós podemos estar dentro da igreja, até porque a igreja não salva ninguém, acreditando num outro evangelho que não o evangelho de Jesus Cristo. E a gente vai estar fazendo um grande favor para ele, mesmo estando dentro da igreja. Então essa doutrina que estava se instalando nessa igreja, ela dizia que era possível seguir Jesus sem abandonar o pecado. Que Deus não se importava tanto assim com algumas práticas. E que dava para adaptar o evangelho ao sistema, à cultura, à nossa necessidade. E aí a gente começa a ver. E a primeira coisa que eu vejo aqui é que boas obras e serviço não anula a necessidade de santidade. Era uma igreja que tinha boas obras. Irmãos, é uma igreja que Jesus reconhece. Vocês têm amor. Algo que a gente fala tanto que às vezes a gente sente falta hoje. Vocês têm fé, perseverança. E ainda assim, toleram a doutrina de Jezabel, toleram Jezabel. Então, boas obras nunca anulam a necessidade de santidade. E essa carta, ela continua sendo extremamente atual para nós. Assim como em Tiatira, hoje nós temos assistido a relativização do pecado, a tolerância àquilo que Deus abomina, que Deus detesta no nosso meio. Essa carta não foi escrita para os incrédulos, essa carta não foi escrita para quem está lá no mundo, essa carta foi escrita para uma igreja. Então a palavra de hoje não é para quem está lá fora. E essa carta, ela não foi escrita aos líderes, aos apóstolos, aos pastores, ela foi escrita para toda a igreja. Então isso que nós vamos meditar na palavra do Senhor hoje, não é só para quem vem aqui e ensina, não é só para os líderes e pastores, não é só para de repente quem não veio hoje, é para mim, é para você. O chamado de Deus para a nossa vida é não tolere o pecado e não tolere a prática. Não é para tolerar. Aqui não está nem condenando tanto a prática do pecado. Jesus está condenando a tolerância. Isso fala para pessoas que de repente nem estavam incorrendo naqueles pecados, mas elas toleravam. Mas sabe o que nos guarda de sermos encontrados como Tiatira? O temor do Senhor. E o que é temor do Senhor? O temor do Senhor é a consciência, primeiro, que Deus tudo vê. Ele sabe de todas as coisas, Ele tem os olhos como chama de fogo. O temor do Senhor é ter a consciência de que Deus se importa com o que Ele está vendo. Ele envia uma carta. Ele não é indiferente ao que ele estava vendo. Ele está chamando ao arrependimento. E Deus responde ao que ele vê. Os pés como de bronze polido representam a justiça, a pureza e o juízo do Senhor Jesus. Na minha infância, a gente cantava uma música que eu acredito que muitos aqui conhecem. Que dizia assim: cuidado, olhinho, o que vê. Quem sabe aí? Cuidado, olhinho, o que vê. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, olhinho, o que vê. Cuidado, mãozinha no que toca. Cuidado, mãozinho no que toca. O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, mãozinha no que toca. Cuidado, pezinho onde pisa. Cuidado, pezinho onde pisa. Vamos lá, gente. Eu sei que tem gente aí que sabe. Está olhando. Cuidado. Cuidado, boquinha, o que fala. Cuidado, boquinha, o que fala.
O Salvador do céu está olhando para você. Cuidado, boquinha, o que fala. Essa é a música que define expressamente o conceito de temor do Senhor. É a consciência de que Deus tudo vê. Só que hoje a gente se tornou tão conhecedor da mente humana e a gente acha que essa música é um terrorismo infantil. Mas isso é bíblico. Está na Bíblia. Sim, cuidado olho para onde você olha, cuidado pé onde você pisa, cuidado mão ao que você pega, cuidado boca ao que você fala, porque Deus está olhando. E a Bíblia não foi escrita só para adulto, não. É um princípio que se aplica. E glória a Deus que eu fui ensinada na minha infância a cantar essa música. Glória a Deus que eu fui ensinada esse princípio. Porque como Ele me guardou, como Ele me guarda até hoje. Irmãos, sabe por que quem consome pornografia infantil não vê a pornografia do lado do esposo ou da esposa? Por quê? Porque ele sabe que ele ou ela vai ver. A consciência de que tem alguém olhando para o que eu estou fazendo me gera temor, me freia. E quando essa mesma consciência é direcionada para Deus, ela me protege. Deus tudo vê. Deus tudo sabe, Deus se importa e Deus responde. Isso não é religiosidade, isso não é legalismo, isso é santidade, isso é temor do Senhor. O temor do Senhor não é punição, o temor do Senhor não é medo que Deus vai pesar a mão, que Deus está só esperando você cair, você pegar porque Ele quer te castigar. Isso não é temor do Senhor. Então sim, cuidado com o que você anda falando, vendo, aonde você pisa e o que você está pegando. A Bíblia diz em Provérbios 9:10 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E princípio aqui não está no conceito de começo, de início, está no conceito de fundamento. E quando o temor do Senhor desaparece, algumas coisas são inevitáveis. E a primeira delas é a relativização do pecado. E aí a gente começa com algumas perguntas e questionamentos. Me mostra na Bíblia, aonde está escrito que jogar, bet, que apostar é pecado. E eu fico me perguntando, em que mundo nós estamos? Que nós achamos que Deus aprova uma prática em que para eu ganhar dinheiro, outra pessoa tem que perder. Em que mundo nós estamos? Como? Mas não tem isso expressamente na Bíblia. A Bíblia, meus irmãos, ela não é um livro de regras e condutas. A Bíblia é um livro que aponta o coração de Deus. Você talvez não vai encontrar expressamente todas as palavras e práticas que a gente conhece, mas não existe nada novo debaixo do céu. O princípio é o mesmo, o coração de Deus é o mesmo, a santidade não muda. E não existe a possibilidade de um ganho financeiro. E seja o nome que for, porque pode mudar o nome, era pirâmide, hoje é aposta, é bet, seja lá o que for o nome que leva. Se para eu ganhar, para eu enriquecer, outra pessoa precisa perder, porque a aposta é assim que funciona. Muitos perdem, poucos ganham e o sistema sempre lucra. Se eu preciso contar com alguém tendo prejuízo para eu ganhar dinheiro, Deus não aprova. A Bíblia é clara ao dizer Provérbios 11:1, o Senhor detesta balanças desonestas. Então qualquer ganho financeiro que dependa do prejuízo de outra pessoa para eu enriquecer, isso afronta frontalmente o caráter de Deus. Deus é justo, Deus é reto e Deus é verdadeiro. O profeta Abacuque ainda diz, ai daquele que enriquece com o que não é seu. Irmãos, não é só que Deus não concorda, Ele detesta. Me mostra na Bíblia onde está escrito que beber bebida alcoólica é pecado. A Bíblia diz que a gente não pode se embriagar. Foi Jesus que transformou algo em vinho. Mas a Bíblia também diz, para sermos santos como Ele é santo, que eu sou o templo, morada do Espírito Santo. A Bíblia também diz que a gente deve ver o mal e passar longe dele. A Bíblia também diz que o cristão maduro, ele abre mão da sua liberdade.
em favor dos pequeninos, para não levar outros a pecar. A Bíblia também diz que muitas vezes aquilo que é lícito não me convém. Mas Paulo recomendou vinho para Timóteo por conta do seu problema no estômago. Mas o mesmo Paulo em Romanos vai dizer: não é bom beber vinho nem fazer coisa alguma que leve o teu irmão a tropeçar. Quando há temor do Senhor, o padrão muda. A pergunta não é mais eu posso, eu não posso, é proibido, é permitido. A pergunta é: isso glorifica a Deus? Isso me aproxima de Deus? Isso agrada a Deus? Irmãos, a nossa régua não é proibido ou permitido? A regra é: o que agrada ao meu Senhor? Como eu posso viver uma vida que me aproxima de Deus? E talvez você está ouvindo essa palavra e falando: meu Deus, que vida mais sem graça. Parece que Deus é aquele que sabe isso que te dá prazer? Não faz. Sabe aquilo dali? Também não faz, porque é pecado, porque eu vou ficar com raiva. E não é nada disso. A nossa mente está tão distorcida e contaminada com os conceitos dessa terra, que a gente acha que prazer é isso. Só que a Bíblia diz que na presença de Deus há plenitude de alegria, e à tua direita há delícias perpetuamente. Quem criou o prazer? Deus. Deus é a fonte de prazer. Todo prazer que de alguma forma, e eu não estou negando que dá prazer, só é um prazer caído, pecaminoso. Só é um prazer passageiro, pequeno, muito pequeno, comparado ao prazer que Ele dá. Então, quando nós fazemos algumas renúncias em favor do que agrada ao Senhor, irmãos, não é penoso. Não é penoso. A Bíblia diz que a lei do Senhor é leve e dá prazer. Nós encontramos prazer no caminho da santidade. O Evangelho de Jesus não é uma vida que aqui na terra é uma coisa sem graça, michuruca, mas que lá no céu tem uma promessa de vida eterna e gozo e alegria. Não! Há gozo e alegria para nós aqui. Só que você não vai encontrar a verdadeira fonte de prazer longe de um caminho de santidade. Jeremias 2:3, o Senhor fala através do profeta: 2 males cometeu o meu povo, a mim me deixaram um manancial de águas vivas e cavaram cisternas rachadas que não retêm águas. Sabe o que é isso? É Deus falando: gente, vocês deixaram a mim água viva, corrente, limpa, abundante. Num contexto de deserto, gente, esse contexto de água viva está falando de sustento, de segurança, de prazer, de vida. E Deus está dizendo: eu sou suficiente para vocês. Vocês não entenderam isso ainda? Vocês estão cavando cisternas rachadas, um prazer tão menor. Vocês estão se contentando com algo tão pequeno, passageiro. Eu tenho o verdadeiro prazer para dar para vocês. John Piper resume essa verdade numa famosa frase em que ele diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Então sim, a vida com o Senhor é uma vida de muito prazer, alegria, gozo e satisfação. Sabe, aonde que está na Bíblia que sexo antes do casamento é pecado? O que nós estamos fazendo com as páginas da Bíblia que falam sobre santidade, sobre pureza, sobre não despertar o desejo antes da hora? O sexo foi criado por Deus. O prazer foi criado por Deus. Deus criou o nosso corpo com zonas erógenas, zonas criadas para nos dar prazer. Deus criou isso para ser vivido dentro de um contexto de aliança. Aliança. A Bíblia diz: o que se une à prostituta forma um só corpo com ela. Sabe por quê? Porque esse é o poder do sexo. Você se torna um com a pessoa. Mas sabe quando que a gente tem que se tornar um com a pessoa? Portanto, deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se uma só carne. O tornar uma só carne vem depois de deixar pai e mãe. E isso não se aplica só a jovens e adolescentes juniores, isso se aplica a todas as idades, aos viúvos, aos solteiros, aos separados. Santidade não tem idade. Você quer saber qual é a vontade de Deus para a sua vida? Está lá em 1 Tessalonicenses 4:3. Esta é a vontade de Deus, a sua santificação, que você se abstenha da imoralidade sexual. Irmão, será que nós não estamos tolerando aquilo que Deus abomina? Aquilo que Ele detesta? Daí eu não pratico isso. Mas será que eu não tolero? A Bíblia diz por meio do profeta, do profeta Isaías 5:20, ai, dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal.
O temor do Senhor, quando ele desaparece, o pecado, ele deixa de ser uma ofensa a Deus. E ele passa a ser um erro. Um problema de caráter. Um processo da pessoa, uma fraqueza. A gente está dando nome bonito para o pecado. Mas sabe qual é a questão, irmãos? Nem tudo é temperamento e nem tudo é traço de personalidade. Tem coisa que é pecado. Não importa o nome bonito que você resolveu dar. E a gente tem tolerado alguns pecados no nosso meio. Eu estava num chá de panela e tinha aquele momento de uma brincadeira, né, do casal, com perguntas do casal. E aí, tinha uma pergunta assim: quem é o mais orgulhoso dos dois? Aí a noiva levantou, né, tipo assim, eu. E o noivo, ela. E todo mundo, ela, né? Porque todo mundo sabia que ali da relação ela era a orgulhosa. O problema é que orgulho é pecado. E o problema nem foi a confissão pública. Esse não é um problema. O problema foi a banalização. Como eu posso saber que eu tenho isso e eu ainda achar graça e todo mundo ri que eu tenho orgulho? Porque a gente chegou no ponto de sentir orgulho de ter orgulho. Sou orgulhoso mesmo, não aceito isso não. Isso é pecado. Ah, mas é o meu temperamento, porque eu sou explosivo, eu sou impaciente, eu sou intolerante. Não, irmão, isso não é o seu temperamento. Isso é falta do fruto do Espírito. Porque Gálatas vai dizer que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Nós precisamos conhecer a nossa alma mesmo. Nós precisamos conhecer o nosso temperamento, os traços de caráter, as nossas tendências pecaminosas, aonde nós incorremos ali facilmente para o pecado. Isso é um ponto de partida. Você precisa conhecer, porque primeiro, que o primeiro passo é a confissão. Como é que eu vou confessar o que eu nem sei que tem em mim? Que eu nem sei nomear. Eu preciso. Mas eu preciso entender que isso é um ponto, é um lugar de partida, não é o ponto de chegada. Uma vez que eu vejo, eu já fiz vários testes. E eu recomendo, se você nunca fez, faça. Nós precisamos trazer luz para nós termos a real exatidão da nossa natureza. Mas não coloque nome bonito naquilo que não foi Deus que botou em você. Ah, porque eu sou muito tímido, introspectivo. Não, você não é. Porque Deus disse que Ele não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Para de tolerar na sua vida aquilo que Deus não colocou em você. Deus, eu reconheço que eu tenho isso. Eu reconheço que isso realmente habita dentro de mim. Deus, me dá graça para lutar contra isso, porque não foi isso que o Senhor desejou para mim. Irmãos, o parâmetro é Cristo. A Bíblia diz em Efésios 4:13, até que todos cheguemos à estatura da plenitude de Cristo. E todas essas condescendências que nós estamos fazendo, colocando nomes bonitos para aquilo que é pecado, isso está nos afastando do nosso alvo. O nosso alvo não é sermos a melhor versão de nós mesmos. O nosso alvo é sermos igual a Cristo. Então o nosso temperamento tem que estar submisso a Cristo. Cada um na sua individualidade, cada um na sua essência, cada um com o seu DNA, mas todos semelhantes a Cristo. Então, se existe algo em mim que não reflete a Cristo, eu vou colocar na cruz. Submeter ao Espírito Santo. Tem um livro que eu li ainda na minha adolescência, porque esse foi um grande legado que meus pais deixaram para nós. Né, lá em casa sempre teve assim, uma biblioteca. Eu acho que eu não tinha nem 12 anos, nem sei. Eu já tinha lido o livro Temperamento Controlado pelo Espírito Santo. Ninguém nem ouvia falar nada sobre o conhecimento da alma, mas naquele tempo já tinha esse livro. E foi fantástico conhecer isso, essa verdade. Sabe um outro pecado que a gente tem tolerado? A mentira. A lei diz que a criança, ela precisa ser matriculada na escola do bairro aonde a família mora. Mas sabe o que a gente faz? A gente frauda comprovante de residência. Isso é mentira. E além de mentira, é crime. Mas, irmãos, eu sei que a motivação é boa. Eu sei. Você quer uma melhor escola para o seu filho. Às vezes tem situações comprometedoras em algumas escolas.
E você fala, como que eu posso botar o meu filho nessa situação? Mas a que preço nós estamos fazendo isso? A preço de mentira. E aí eu lembro de Tiatira. Eu preciso trabalhar, eu preciso estar numa guilda, eu preciso estar nessa cooperativa. A preço de quê? Sabe aonde também é assim? Nos Estados Unidos. E eu achei muito interessante algo lá. E eu não estou dizendo que lá as pessoas não mentem, não fraudam, nada disso. Mas existe algo cultural. E isso me chamou a atenção. E lá as pessoas, elas falam isso para você. E se você procurar vídeos no YouTube sobre onde morar nos Estados Unidos, você vai ouvir a primeira coisa que eles vão falar. Sabe como que você vai escolher onde que você vai morar aqui? Pela escola que você quer que o seu filho estude. Então, você escolhe primeiro a escola, depois a sua casa. E eles, inclusive, chegaram a falar, ouvindo algumas pessoas falando assim, às vezes nem compensa ter casa própria aqui. Por quê? Você está num bairro em que a escola é nota A na avaliação, para aquela determinada faixa etária. Mas aí quando o seu filho muda de faixa etária, ele precisa mudar de escola, naquele bairro, aquela escola para essa outra faixa etária, ela já não é tão boa. E aí o que muitos deles fazem? Então a gente se muda. Então a gente prefere até pagar aluguel, porque isso dá pra gente uma mobilidade, de que enquanto é conveniente nós colocarmos o nosso filho nessa escola, a gente vai morar nesse bairro. A partir do momento que não for, nós vamos nos mudar, porque o foco é uma educação boa e de qualidade. O que eu estou querendo trazer com esse exemplo é que deve ter algum jeito, gente. Deve ter algum jeito da gente não quebrar um princípio e não comprometer a educação dos nossos filhos. Só que a nossa cultura é do jeitinho. Mas cristão não dá jeitinho. Eu não estou dizendo que isso é fácil, gente, não é. Só que seguir a Cristo não é fácil. Eu não sei qual evangelho pregaram para vocês, mas ainda existe uma cruz. Só que a gente quer aceitar Jesus e não quer perder nada. Não quer ter nenhum tipo de prejuízo. Não dá. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. E Jesus fala que aquele que quer salvar a sua vida vai perder. Mas aquele que perde a sua vida por amor dele, a encontra. Sabe, tem uma canção que a gente cantava muito antes, agora não mais, que é Vai Valer a Pena. Quem mais conhece? Vai valer a pena. Sabe, aquilo que a gente vive hoje, o que a gente vai dizer para Jesus quando chegar naquele dia? Jesus, valeu a pena. Valeu a pena pagar aquele imposto. Valeu a pena uma vida de santidade. Valeu a pena aquele prejuízo que eu tive. Valeu a pena aquela oportunidade que eu perdi. Valeu a pena, Jesus, por você. Se a sua vida hoje não te possibilita dizer nada para Cristo, de algo que você está perdendo por amor a Ele, talvez você precisa rever o evangelho que você está seguindo. Sabe, irmãos, o temor a Deus, Ele nos guarda de muitas coisas. Ele protege a nossa vida, Ele preserva a gente de muita coisa. Eu poderia contar inúmeras situações que eu fui preservada, que eu deixei de participar, às vezes, de conversas, coisas, pelo temor do Senhor. Mas, infelizmente, o temor do Senhor não impede que a gente peque por si mesmo. Mas, ainda que a gente peque, nós vamos pecar. O temor do Senhor é aquilo que, quando não me livra do pecado, é aquilo que me traz a consciência da natureza exata das minhas falhas. E a consciência de que eu pequei, e de que eu preciso de arrependimento, e de que eu preciso da graça de Deus. Isso não tem muito tempo, vou até confessar um pecado para os irmãos, isso não tem muito tempo. Eu estava numa mesa, e estava tendo um assunto, uma conversa, e começaram a falar de uma pessoa. Era uma pessoa da família em comum ali, das pessoas que estavam naquela mesa. E a conversa começou com uma motivação muito legítima, né? As pessoas ali estavam preocupadas com a atitude dessa pessoa. Mas se você tem o Espírito Santo, você sabe quando o negócio está escalonando. E você sabe quando a conversa já deixou de ser uma coisa inocente. E eu entendi que ela estava escalonando e eu decidi ignorar todos os sinais que o Espírito Santo estava me dando. Do tipo, sai fora dessa conversa, ou levanta de mesa ou troca de assunto. E eu fui ignorando. E eu não só ignorei, como eu fiz um comentário muito maldoso sobre essa pessoa. E na hora que eu falei dessa pessoa,
Eu não sei se você já passou por isso, mas a minha vontade era de fazer assim, ó. Tem como pegar, engolir o que eu falei? Na hora, o Espírito Santo me perguntou, por que você falou isso dele? E aí na hora, a conversa rolando, mas ali eu já desconectei e eu fui entendendo o Espírito Santo falando comigo. E na hora eu falei assim, é verdade, Espírito Santo, eu não devia ter falado isso dessa pessoa, não tenho nada a ver com essa pessoa, tipo assim, o que essa pessoa faz, o problema dessa pessoa. E o Espírito Santo falou assim, eu não perguntei isso para você. Eu perguntei por que você falou dessa pessoa. Daíse, a boca fala do que o coração está cheio. Por que você falou dessa pessoa? O que tem no seu coração que te fez falar isso dele? E ali eu entendi. Que sim, quando eu falei, eu agreguei mais um pecado, a maledicência. Mas o Senhor não vê como o homem vê. Eu poderia estar naquela mesa sem falar nada. Para as pessoas, eu estava certa. Mas o céu estava me reprovando. Porque Deus vê o que o homem não vê. E Deus estava vendo o meu coração. E naquele momento, aquelas palavras denunciaram o meu coração. E ali eu me levantei, aí Júnior, sabiamente, Júnior já tinha entendido, já mudou o assunto totalmente, enfim. Mas ali para mim, eu falei, meu Deus, que coração é esse? Irmãos, o nosso coração, ele é enganoso. Não ache que eu e você, nós não somos bons. Sabe essa coisa que a gente fala, ai, fulano é maravilhoso, só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. Porque sem Jesus, sem o temor do Senhor, eu e você somos capazes de fazer tudo. A gente é capaz de trair, de mentir, de enganar, de matar, tudo sem o temor do Senhor. Não ache que você é bom. Não ache que você tem um coração bom. Nós não temos. E é o temor do Senhor e a comunhão com o Espírito Santo que mostra para nós a natureza exata das nossas falhas. Sabe, o temor do Senhor, como eu já disse, ele vai nos privar de muitas coisas, mas não vai impedir que a gente peque. Mas o crente que ele tem comunhão com o Espírito Santo, o pecado na vida dele é acidente de percurso. Eu peco hoje menos do que ontem. E amanhã eu vou pecar menos do que eu peco hoje em nome de Jesus. Sabe por quê? Porque é de glória em glória. É sendo transformada cada dia mais parecida com Jesus. Esse é o alvo. E se eu estou me tornando cada vez mais parecida com o meu mestre, menos eu vou pecar. Mas ainda vamos lidar com a presença do pecado. Sabe, Provérbios 19, 23 diz, o temor do Senhor conduz a vida. Por que eu faço o que eu faço? Aliás, uma boa pergunta para a gente fazer é, Espírito Santo, por que eu faço o que eu faço? Espírito Santo, por que eu falei? Espírito Santo, por que eu posto o que eu posto na rede social? Espírito Santo, por que eu não consigo dizer não nessa situação? Espírito Santo, por que isso está sendo maior do que eu? Por que eu não consigo fazer aquilo que eu sei que vai fazer mal para mim, eu não consigo deixar? Espírito Santo, por quê? Nós precisamos, irmãos, precisamos fazer essas perguntas para o Senhor. Sabe, algumas pessoas, talvez você já ouviu isso. Olha lá o crente. Diz que é crente e fica fazendo tal coisa. E eu já ouvi algumas pessoas falando assim, achando ruim, né? Ouvir isso de alguém. Ainda falando assim, gente, eu sou gente também, né? Sou ser humano, olha para Deus, não olha para mim não. Não, você não é. Se você é crente, talvez as pessoas elas estão falando de uma forma meio transversa, mas na verdade, o que essa palavra, o que esse julgamento carrega, na verdade é uma expectativa de que se nós estamos falando que somos discípulos de Jesus, a expectativa sobre nós é diferente mesmo. Se a gente diz ser crente, então realmente não é qualquer coisa que a gente faz, não é qualquer palavra que a gente fala, não é qualquer lugar que a gente vai. As pessoas, elas estão reconhecendo isso, elas só não sabem falar. Então não é olhe para Jesus, é olha para mim. O nosso alvo é viver uma vida que nos possibilita falar como Paulo, pode olhar para mim, porque eu estou imitando a Jesus. Pode olhar para mim, porque eu vou te apontar para Ele. Você vai ver Jesus na minha vida. Esse é o nosso alvo, mas isso é responsabilidade. A quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confiou, muito mais ainda lhe será pedido. Gente, eu preciso dizer para vocês da guerra na minha mente que eu vivi antes de vir aqui pregar. Eu falei com a mamãe, eu falei, mãe, eu conheço esse versículo. Eu falei com a mãe, tantos pensamentos do inferno falando assim, você vai pregar isso?
Sabe o que vai acontecer? Gente, porque eu sou muito visual, né? E aí isso é bom e ruim na mesma proporção. Eu via pensamentos do inferno na minha mente. Você fica pregando isso? A quem muito é dado, muito é cobrado. Amanhã ou depois, se você cair em alguma coisa dessa, vai sair até recorte seu na internet com um fragmento dessa mensagem sua. O que as pessoas vão falar de você? E eu tive que rejeitar. Isso não é temor do Senhor. Isso é medo que Satanás quer colocar. E eu rejeito essa palavra em nome de Jesus, porque aqui eu não estou falando de perfeição. Todos nós somos carecedores da graça do Senhor. Irmão, se não for o Espírito Santo, não tem disciplina, não tem nada. Se não for a graça de Deus, a gente não consegue. A mesma graça que nos perdoa é a graça que nos capacita a vencer o pecado. E essa graça está disponível para nós. Sabe, eu passei uma experiência, e também recente, e a gente fez uma viagem, a gente estava em família, e todo mundo nessa viagem era crente, e a gente ficou ouvindo todos os dias dessa viagem a mesma playlist no carro. E eu conhecia todas as músicas, com exceção de uma, e todas eram gospel. E essa única música que eu não conhecia era uma música que eu gostei, por conta de uma frase que essa música carregava. Mas essa música falava de Deus, essa música tinha uma ministração de um pastor que eu sei quem é, no meio da música. E eu gostei daquela música, porque tinha uma frase naquela música que definia muito o que estava acontecendo comigo ali. E aí, no final do ano, né, teve aquele negócio de fazer, como é que é o nome? Retrospectiva. E eu fui querer fazer a minha retrospectiva do ano de 2025. Só que tudo para mim que é relacionado à rede social é muito moroso, é muito pesado. E aí eu sei que eu fui lá pegando as fotos, aí quando eu selecionei, nossa, 186 fotos, não vai dar. Aí fiquei, gente, eu levei 2 dias para selecionar 40 fotos que representavam o meu 2025. Então, assim, foi algo que me custou muito. E eu fiz 2 posts com 20 fotos cada, e eu botei essa música nos 2 posts. Porque eu gostei demais dessa música. E beleza, alguns dias passaram, eu estava na academia, eu falei assim, nossa, eu gostei tanto dessa música, eu não sei nem quem canta, eu vou fazer assim, eu vou jogar no Spotify, porque eu quero ouvir outras músicas que essa pessoa canta, porque de repente eu gostei dessa, eu posso gostar de outras também. E eu botei o nome da música para eu achar o nome do cantor. Aí tudo isso na academia. Quando eu acho o nome do cantor, joguei para ver o álbum dele, que eu vejo os títulos das músicas, meu Deus, o que eu fiz? Meu Deus do céu. E aí minha mente, né, mais uma vez, mundo de Bob e tudo. Aí me veio uma cena assim, porque já tinha tido mais de 4.000 visualizações cada post. E eu via pessoas que julgavam que tinha algo de Deus na minha vida, e que também não conheciam essa música, e também gostaram e falaram, isso é da Izzy ouve, eu também posso ouvir. E começando a ouvir a música, porque eu tinha colocado os meus posts. E eu falei, Deus, eu estava no meio de tanta gente crente, a playlist era gospel, e a música falava de Deus, e tinha um pastor no meio da música, eu achava que a música era de Deus. E o Espírito Santo falou comigo, Daíse, pro tanto que você já andou, não cabe mais essa inocência. Você precisa se tornar responsável por aquilo que você veicula a sua imagem. Não dá para dizer, eu achei que era. Na hora eu apaguei, eu falei, chega, vou apagar esse negócio. E, Senhor, tem misericórdia das 4.000 pessoas que viram isso em nome de Jesus. Enfim. E eu queria contar mais uma experiência. E eu sei que meu tempo já acabou. Mas eu já vou terminar a introdução. Olha como eu aprendo. Já estou caminhando para o encerramento. Gente, quando alguém falar, estou caminhando para o encerramento, em nome de Jesus, tem que mudar essa cultura, porque é mentira, tá? Repreendido em nome de Jesus. Gente, eu não estou caminhando para o encerramento. Eu vou demorar mais um pouquinho. Se você puder me dar a sua atenção, eu vou, agradecer. Mas se não puder, a gente é pregado por aquilo que a gente prega, né? Se não puder, ok, eu vou entender, que Deus te abençoe. Quero contar mais uma experiência, e ela não é a última coisa que eu vou falar. Gente, eu cresci, berço evangélico e tudo. E o meu pai, quando a gente ia comprar roupa, eu era, menina, assim. Eu lembro até hoje, a gente ia na Dango da Adriana, e eu, mamãe e papai falava, levanta a mão.
abaixa, vai para a luz, porque a blusa e a saia, né? Você pode estar na igreja, você tem que ter liberdade para adorar o Senhor. Não tem que estar adorando a Deus e preocupada, que se você subir a mão, a barriga aparece, se você for ajoelhar, nananã. E eu cresci com todos esses cuidados. Estou querendo dizer, vou chegar num ponto com vocês. E aí, até mais ou menos 5 anos atrás, eu sempre usei biquíni. Sempre usei. E eu estava arrumando o meu guarda-roupa. E o Espírito Santo falou algumas coisas comigo. Há 5 anos atrás, eu me lembro exatamente desse dia. Porque foi o dia que eu nunca mais consegui usar um biquíni. E o Espírito Santo foi falando algumas coisas e ele falou assim, eu quero que você pesquise a origem disso. Eu quero que você entenda. Eu não quero dizer para você não faça. Eu quero te ensinar algo. E eu fui pesquisar. Eu não conhecia. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas a origem do biquíni não é uma origem neutra. O biquíni surgiu em 1946, logo depois da Segunda Guerra Mundial. As pessoas estavam tendo ali o seu primeiro verão pós-guerra. E então 2 franceses começaram a disputar de quem vai construir o menor traje de banho possível. E o nome biquíni, inclusive, ele vem de um nome de uma bomba atômica. Porque dias após isso, os Estados Unidos lançaram, né, uma bomba no atol de Bikini. E o criador do biquíni, ele fala isso. Que eu quero botar esse nome porque eu quero que o biquíni cause uma explosão. Uma ruptura de padrão. E na época eles tiveram muita dificuldade de encontrar modelos que posassem de biquíni. Eles tiveram que contratar uma mulher de um cabaré para poder posar porque nenhuma mulher decente conseguia vestir aquilo dali em público. E então... nos primeiros anos que o biquíni foi lançado, o biquíni foi rejeitado, assim, mundialmente. Os jornais, eles chamavam da minimização extrema da vergonha. Segura isso. Minimização extrema da vergonha. A gente vai chegar num lugar aí. E vários anos foram se passando até que isso foi sendo tolerado. Não só tolerado, como várias atrizes, a arte, o cinema começou a usar. E a gente foi sendo exposta a isso. Isso é uma técnica que funciona até hoje, que é a dessensibilização. Você vai sendo exposto repetidamente até que você veja isso com normalidade, como algo natural. Então, depois de muitos anos, nós hoje chegamos ao ponto de realmente não termos mais vergonha da nossa nudez. Aí a gente vai para a Bíblia e a gente descobre que em Gênesis 2:25, homem e mulher estavam nus. E eles não se envergonhavam. Antes do pecado entrar no mundo. Ou seja, a nudez ela não era um problema na criação do mundo. Por quê? Porque não havia malícia. Porque o olhar do homem não era contaminado com o pecado. Porque olhar a nudez do outro não era algo que gerava e despertava desejos desenfreados. Mas quando o pecado entra no mundo, o que acontece? Gênesis 3:7. Abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira. A vergonha da nudez então, gente, surge porque o coração do homem se corrompe. E aí o pecado, ele corrompeu o olhar do ser humano. E a partir de então, nunca mais foi possível olhar para a nudez do outro. Totalmente indiferente, totalmente incapaz de sentir nada. Eu não estou dizendo que toda vez que você vê alguém, você vai sentir. Eu estou dizendo que existe uma tendência. O pecado, ele desorganiza o desejo. Adão e Eva tentam se cobrir com folhas de figueira, mas Deus fala, não. Não é uma tentativa de autojustificação, isso é insuficiente. Eu mesmo vou fazer roupas para vocês. Eu mesmo vou cobrir a nudez de vocês. E a Bíblia fala então em Gênesis 3:21 que fez o Senhor Deus vestimentas de pele para Adão e a sua mulher e os vestiu. Deus então, ele cobre a nudez de homem e mulher. A roupa nunca foi sinônimo de privação de liberdade, sempre foi proteção para nós. E a palavra hebraica usada para vestimenta, eu não vou saber falar esse nome, que eu não falo hebraico, mas podia chamar meu amigo Douglas, né? Mas enfim, está lá fazendo a obra em outro lugar. Mas a mesma palavra que é usada aqui em vestimenta,
É a mesma palavra que é usada na túnica de José e é a mesma palavra que é usada na vestimenta da túnica de Jesus antes da crucificação, que era uma túnica longa, era uma túnica que cobria, se não do pescoço, mas dos ombros até aqui o joelho. Então Deus não só faz a roupa, como Ele delimita ali o que precisava estar coberto. E a questão é que a cultura, ela foi fazendo com que a gente perdesse a vergonha da nossa nudez. A mesma nudez que Deus fez questão de cobrir. Quando nós protegemos o nosso corpo, nós estamos cobrindo a nossa nudez. E o Senhor foi me fazendo tantas perguntas, sabe? Enquanto eu, naquela época, comecei a ler sobre isso, e o Senhor foi falando, Aísa, você não acha incoerente? Você usa biquíni na piscina, na lagoa, mas por que você não sai de calcinha e sutiã no meio da rua? Só muda o tecido. É o ambiente que define a roupa que você usa. É a estação do ano, porque está verão. Mas é porque, irmãos, isso, todos nós, tá? Todos nós aqui, a gente não é isento à cultura do mundo. E isso vai entrando sem a gente perceber, deixando com que a gente veja algumas coisas e já não nos ofende, já não dói, já não escandaliza, já nada, já é normal, já é natural. Eu não estou falando aqui num lugar de condenação, por isso que eu comecei falando que, olha, eu cresci num ambiente evangélico, eu tive pais que me ensinaram a me vestir, e eu vou dizer para você, e eu até me envergonho disso, que eu demorei muito tempo para entender como que Deus queria que eu me vestisse. De forma modesta, santa e decente. Eu tenho um canal no YouTube com as minhas mensagens. E existem mensagens que eu não tive coragem de subir para o meu canal. Porque eu olhei para a roupa que eu estava pegando, eu falei assim, gente, como que eu usava isso na igreja? Como que eu usava essa calça justa na igreja? Eu fiquei olhando, eu falei, Daíse. Então assim, se eu, tendo o pai que eu tive, a mãe que eu tive, crescendo no evangelho, com o Espírito Santo, olha o poder que a cultura tem na nossa vida. A gente se torna insensível, a gente nem consegue perceber. Eu não estou falando que quando a gente usa isso, a gente está querendo provocar lascívio, desejo. Não estou nem falando isso, irmãos. Eu sei que tem gente que faz com esses motivos. Mas eu estou falando de um lugar que a gente entra de nem conseguir perceber o buraco que a gente está. E por isso a gente vai tolerando algumas coisas. E isso daqui se aplica a homem e mulher. Na Bíblia, homem e mulher estavam nus. Homem e mulher foram cobertos. Quando a Bíblia diz, quando Paulo fala, a maneira da mulher se vestir, com modéstia, com decência, não é porque isso só se aplica à mulher. É porque, de repente, naquele tempo, não tinha necessidade de escrever isso para os homens de lá. Não fazia sentido escrever homens. Não era uma questão deles. Mas talvez seja a nossa, o de hoje. E talvez se a Bíblia estivesse sendo escrita hoje, diria, homem e mulher, o padrão bíblico é decência, é modéstia e é santidade. E isso se aplica, gente, a adulto, mas isso se aplica a criança, a adolescente. Eu trabalho numa vara criminal há 13 anos. E eu vou falar algo com vocês aqui, porque se eu não visse o que eu vejo, eu também não teria noção do nível de corrupção da mente humana. Existem pessoas que sentem prazer com o corpo de uma criança, com o corpo de um bebê. Nós pegamos alguns casos, graças a Deus, muito poucos casos, mas pegamos de pedofilia, de pornografia infantil. E é, no mínimo, nojento e repugnante as imagens que nós vemos nos computadores dessas pessoas, com o corpinho e a foto de uma criança de colo, com uma foto de uma criança de 5 anos, de 6 anos, nua, ou de calcinha e sutiã, e um homem tendo prazer em ver isso. Então, pais, por favor, cubram a nudez dos seus filhos. Não fique expondo foto e nem deixa no meio de um monte de gente andar seja de fralda, não deixa. Isso não é religiosidade não, gente. A gente não tem noção da maldade. E deixa eu te falar uma coisa, pedófilo, gente que está envolvido em pornografia infantil, não vem com estrela na testa. Está aqui dentro, está onde você trabalha, está no meio da sua família. É gente que é respeitada na sociedade, é gente que é casado com filho, que a gente nem imagina.
A devassidão que a mente humana chega quando ela não teme o Senhor. Então a roupa, ela vem para nos cobrir, para nos proteger. Ela não vem para tirar a nossa liberdade. Proteja suas crianças, proteja os seus adolescentes. Guarde o corpo deles. Mulher que é casada, homem que é casado, a Bíblia diz que o meu corpo é para o meu marido e o corpo dele é para mim. Eu sou jardim fechado, o meu corpo é só para o meu marido. Não é para ninguém mais ficar olhando. Nós precisamos voltar ao padrão bíblico. A Bíblia não ficou defasada. O caminho continua o mesmo, meus irmãos. O caminho continua o mesmo. Proteja sua família. Eu quero abrir um parênteses aqui que não tem nada a ver com a mensagem, mas falar de exposição eu não posso deixar de falar também. Cuidado com o que você expõe dos seus filhos, de uniforme, mostrando a escola que eles estudam, mostrando o horário que eles vão para a escola. Irmãos, existe tráfico de criança, existe tráfico sexual, isso está perto de nós. Por que nós vamos ficar dando essas informações para pessoas que a gente nem conhece? Aonde meu filho estuda? Com quem ele estuda? A gente precisa tomar mais cuidado com o que a gente expõe. Gente, internet é algo que demanda tantos cuidados, você não sabe quem está do outro lado, é só para os meus amigos. Deixa eu dizer uma coisa para você, experiência do que a gente vê lá. Depois que você bota na internet, você não tem controle mais da repercussão disso. Isso vale para áudio de WhatsApp, isso vale para foto, para grupos de amigos. E nós já lidamos com um contexto lá no nosso trabalho de alguém que mandou algo para um grupo. Só que a pessoa do grupo mostrou para alguém que não estava no grupo. E essa pessoa que não estava no grupo mostrou para uma outra pessoa que, enfim, quase custou a exoneração de uma pessoa. Por conta de um comentário feito num ambiente que ele achou que estava seguro. Você não está seguro na internet. Se você não entendeu isso ainda, eu preciso te dizer, internet não é um ambiente seguro. E a sua casa, a sua família, a sua rotina, isso faz parte da sua intimidade. Intimidade a gente dá para quem é íntimo. As pessoas não precisam ter acesso a essas informações da nossa vida. Então vamos ter mais cuidado com a nossa casa, com a nossa família, com o nosso corpo. Isso é proteção, isso é zelo, isso é temor. Eu não estou querendo transformar as minhas experiências em doutrina. Daí, qual é o pecado de ouvir uma música? Porque veja bem, quando eu falo isso, inclusive música gospel, tem que ter muito cuidado com o que a gente vai ouvir. O filtro é a Bíblia. Seja para o que leva nome de gospel ou não, o filtro é a Bíblia. Porque também a gente entra num lugar, não, se não é secular, então eu posso ouvir tudo. Não, infelizmente deveria ser. Sinônimo de ser evangélico, deveria ser sinônimo, né, de ser discípulo de Jesus. Não é. Então nós precisamos ser como os bereanos, sim, ir lá para a palavra, deixa eu ver se isso daqui. Porque, gente, a fé vem pelo ouvir. Nós precisamos ter cuidado com o que a gente ouve, com o que a gente vê, porque tudo isso forma os nossos afetos, os nossos pensamentos. E uma outra coisa, a última, eu prometo, agora é verdade, né? Antes já era verdade também, mas enfim. Continuando a verdade, eu só quero falar de uma coisa mais, que é sobre a gente ter muito cuidado com o que a gente tem tolerado no nosso meio. Daquilo que é uma cultura, do que é cômico, do que é engraçado. A gente está nessa geração de memes, reels, de stand-up, de figurinhas, de stickers. Você não sabe o que é sticker? Que fala? Que é essas coisinhas que a gente manda no WhatsApp, as figurinhas, né? E aí a gente fala assim, gente, é só brincadeira, pelo amor de Deus. Brincadeira não é uma bandeira branca que nos dá isenção para fazer e falar tudo que a gente quiser e depois colocar. É só brincadeira. Existem coisas que são santas e sagradas que a gente não deve brincar. Deus continua sendo santo. E a gente precisa ter muito cuidado com a falta de reverência, com a falta de temor, com coisas que são sagradas. Sabe, tem um texto que enfim, em 2 Reis diz assim, no capítulo 2, versículos 23 a 24. Então subiu dali a Betel, e indo ele pelo caminho, e aqui está falando, né, de Eliseu. E saíram da cidade uns rapazes. Em algumas outras versões vão falar meninos, que zombavam dele dizendo, sobe careca, sobe careca. Virando-se ele para trás, viu-os, os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 daqueles rapazes. O que eu entendo desse texto é que não tem espaço, não tem lugar para certas meninices com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado, com aquilo que representa o Senhor. Ali não era sobre um homem, ali era sobre um representante de Deus na terra. Aquilo que é santo não é motivo de riso.
E a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está tolerando algumas coisas. Daí isso é muito radical. É radical. Sabe por quê, irmãos? A gente pega foto de gente caída no chão, porque estava lá naquele momento do Espírito Santo. Gente que está lá pulando cheio do Espírito Santo. Gente, e eu estou falando de mim porque eu, inclusive, apaguei todos os meus stickers que eu falei, eu não quero mais saber disso, porque a linha é tão tênue que eu prefiro nem chegar perto disso daqui. Apaguei tudo, não quero mais saber disso, porque a gente pega... A pessoa está ali num momento que naquele contexto ela estava cheia do Espírito Santo, ela caiu, ela estava babando, ela estava rodopiando, ela estava saltando, aí a gente transforma isso em algo cômico. Só que tudo bem, a gente teme ao Senhor, isso não afeta o nosso temor ao Senhor, né? Mas e essa geração que está crescendo, associando aquilo que é sagrado a riso, a graça. A gente está rindo, eu quero saber se Deus está rindo das nossas piadas. Piada com língua estranha. E sabe o que está acontecendo? Pessoas estão ficando inibidas. Porque hoje tudo vira meme. Eu não vou ficar retraído. Porque se eu der liberdade aqui, daqui a pouco vira foto, vira meme, eu já estou na internet. E nem todo mundo gosta de ter a sua imagem vinculada a isso. A gente não pede nem autorização para as pessoas para saber se a gente pode fazer figurinha com elas. Se elas querem, se elas se importam. Porque tudo é engraçado. Tudo é brincadeira. Irmãos, a gente precisa ter cuidado para não tolerar zombaria com aquilo que é santo e sagrado. Porque senão vai ter uma geração que está vindo aí depois da gente, que não consegue mais ter zelo com aquilo que representa a presença de Deus no nosso meio. Irreverência, banalização. Meu Deus, tem misericórdia de nós, Jesus. Se você me perguntar hoje qual é o meu maior medo, eu vou te dizer: perder o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor é o que nos guarda e nos protege desse caminho. E agora eu quero realmente terminar. Eu tinha mais coisas para dizer, mas enfim. Vai ficar para uma próxima oportunidade, que eu nem sei se eu vou ter. Mas quero pedir que você fique de pé. E, irmãos, essa é uma palavra para todos nós. Eu sou a primeira. Quando a gente prega aqui, não acho que a gente está numa condição de estar num lugar apontando dedo. A gente é o primeiro a ser pregado. A gente é o primeiro a Deus ir lá e falar assim: vigia com isso, cuidado com isso, olha o que você está fazendo. E eu fui a primeira e eu continuo na fila. E é todo dia esse lugar. Deus, sonda o meu coração. Tem uma oração que eu gosto muito de fazer, que o salmista faz, que é: Deus, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti. Sabe, é aquilo que eu falo, que todo mundo está ouvindo, mas é aquilo que eu estou pensando, é o meditar do meu coração. Ninguém está vendo, mas Deus está se agradando. Eu quero fazer uma oração agora com você. E a minha oração é que o Espírito Santo esteja falando com você. Não se sinta impelido a fazer algo só porque alguém falou, não é sobre isso. Irmão, se o Espírito Santo não convence a gente... Talvez o Espírito Santo vai pedir coisas para você que são lícitas. Mas qual é o problema disso? Qual é o pecado nisso? Talvez ele vai falar de pecados mesmo. Eu quero te pedir para ficar de olhos fechados nesse momento. Nós vamos nos conectar com o Senhor agora, mais ainda. Tenho certeza que enquanto eu falava, o Espírito Santo ele já estava ali ministrando. E eu sinto um temor muito grande aqui nessa casa. E eu oro para que nós sejamos encontrados uma igreja zelosa. Uma igreja que não tolera aquilo que Deus abomina. Uma igreja bíblica. A Bíblia diz: não ameis o mundo e nem o que há no mundo. E às vezes você está falando assim: ah, Daíse, mas eu não faço nada do que você falou aí. E... a raiz de muitas coisas que eu falei aqui é o amor ao mundo e as coisas do mundo. E às vezes a gente acha que amar o mundo é amar o pecado. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Você vive para quê? Qual é o seu porquê? Vou te dar um exemplo. Tem gente que fala assim: eu malho para comer. Esse é o porquê dessa pessoa. Por que você trabalha? Por que você estuda? Por que você está juntando dinheiro?
Eu trabalho, eu junto dinheiro, eu me esforço, porque eu quero dar uma boa vida à minha família, porque eu quero conhecer o mundo, eu quero viajar, porque eu quero ter minha independência financeira. Esse é o seu porquê. E eu oro para que Deus olhe para nós e Ele veja um porquê. Sabe por que a gente vive? Sabe por que a gente trabalha? Sabe por que a gente gasta os nossos dias? Sabe aquilo que move a gente, que a gente gasta nossos recursos, nosso tempo? Sabe aquilo que enche o nosso coração de paixão e a gente fica empolgado e a gente fala, olha, agora eu quero fazer isso daqui da minha vida, que seja ganhar almas, ganhar almas. Sabe os grandes avivalistas que falavam, dá-me alma senão eu morro, dá-me alma senão eu morro. Nós estamos amando este mundo demais, a gente está enraizado aqui demais. A gente pode viajar, a gente pode desfrutar, isso é bíblico, desfrutar do trabalho da nossa mão, isso é bíblico, mas a gente não pode, irmãos, ir para um lugar de amar essas coisas, de viver por isso. Eu quero estar num lugar, e eu quero que a igreja também esteja nesse lugar, de que nós vivemos por aquilo que é eterno. O que nos move é a eternidade. E sabe o que é eterno? Almas. Sabe o que move o coração de Deus? Pessoas. Eu quero ganhar muito dinheiro porque eu quero ser uma grande financiadora do reino. Porque não vai haver miséria e injustiça social aonde eu estou. Porque Deus vai me confiar dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro. Eu quero ter tempo. Porque eu quero ganhar essa cidade para Jesus. Porque naquilo que depender de mim, ninguém que fica perto de mim vai para o inferno. Eu vou tirar as pessoas do inferno com a graça do Senhor. Que isso nos mova, que isso nos leve para esse lugar. Ora, Maranata, vem Senhor Jesus. Sabe falar Maranata, vem Jesus? Eu tô salva, mas a minha cidade está indo para o inferno, é egoísmo. Maranata, ora vem Senhor Jesus, com a minha cidade salva, com a minha família salva. Porque o meu desejo é ver todos salvos. Sabe por quê? Porque esse é o desejo de Jesus, que todos sejam salvos e que ninguém se perca. Então nós vamos nos arrepender, irmãos, porque nós estamos amando demais este mundo. Estamos enraizados demais aqui. Jesus, visita-nos nessa noite. Visita-nos nessa noite, Jesus. Transforma o nosso coração. Espírito Santo, vai aonde o argumento humano não vai. Faz aquilo que só o Senhor pode fazer, que é convencer o homem do pecado e do juízo. Espírito Santo, conduza ao caminho de temor do Senhor. Espírito Santo, nos leva ao caminho de santidade. Santidade naquilo que eu visto, santidade naquilo que eu falo, santidade naquilo que eu penso, santidade naquilo que eu escuto, santidade naquilo que eu como, santidade aonde eu vou, o que eu assisto. Espírito Santo, nos conduza por esse caminho. Que o Senhor Jesus, ao olhar para Iebe Linhares hoje, Ele não possa dizer que nós temos tolerado Jezabel. Que não haja isso no nosso meio. Nós nos arrependemos, Jesus, de uma vida que está só buscando o seu próprio prazer. Mesmo quando não estamos fazendo nada de ilícito e pecaminoso, ainda assim o que ocupa o nosso coração são as coisas dessa terra. São os prazeres dessa terra. Ainda que ilícitos, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos. Gera fome e sede em nós de justiça. Gera amor pelas almas. Em nome de Jesus.